quando você recebe a Cristo, você recebe o DNA de Cristo na sua vida, muda totalmente a sua natureza. E é momento que você fala assim: eu vou me entregar totalmente a isso, aquilo para o qual eu fui criado. Quem tem o DNA de Cristo, ele vive para a glória do Senhor. Então a gente faz coisas meia louca. E você já é assim, amém? Você entrega oferta, você pula, você canta, você levanta a mão e se rende a Cristo, você declara a vitória, você profetiza. Isso é ter o DNA de Cristo dentro de você. Isso faz toda a diferença. E é inútil você lutar contra isso. Eu sou um cristão diferente. Muitos falam assim: pastor, eu vou para a igreja, eu vou fazer tudo que vocês quiserem, menos esse negócio de loucura de falar em línguas. Isso eu não vou fazer. Menos esse negócio de levantar a mão, menos esse negócio de profetizar. Pastor, eu não acredito muito nesse negócio de libertação. Eu acho que libertação não é para o cristão. Irmãos, quando você tem o DNA, você vive com aquela natureza, você recebe aquela natureza. E as pessoas que querem viver sem isso, ele está negando a sua natureza. É como você pegar um altão e colocar ele para jogar futebol, por exemplo. Vira um altão de 2 metros e pouco para jogar futebol, né? Fica meio desengonçado no campo, aquela coisa toda. Onde que o altão tinha que estar jogando? Basquete. Pega um baixinho e põe para jogar basquete. O que dá? Tenta, né? Acerta alguma cesta, mas quando vem aqueles grandalhão, fecha ele, acaba. É lutar contra a sua natureza. Deus te chamou hoje aqui para revelar a sua natureza, aleluia. Você tem a natureza de Cristo, você foi chamado para isso, e você vai viver agora na forma como Cristo te projetou, amém? Isso é o que nós precisamos fazer na igreja. Quando você vem à igreja, você não pode sair daqui da mesma forma. Nós ouvimos palavra, nós cantamos, nós adoramos, ofertamos, mas no final você tem que ser desafiado a uma mudança, amém? Algo vai mudar em sua vida, você precisa ter isso na sua mente. Algo vai mudar dentro de você, você precisa ter isso dentro do seu coração. Você tem isso? Amém? Então vamos ler a palavra que se encontra em Colossenses capítulo 1, verso 24 a 29. Colossenses 1, 24 a 29. Quem não tem a Bíblia, pode ler ali no telão. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para conosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança de glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Vamos repetir esse versículo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Coloque sua mão no coração, repita comigo essa oração. Senhor Deus, a tua palavra contém a verdade para a minha vida. Eu me aproprio agora da graça libertadora sobre minha vida. Eu quero andar na eficácia do teu poder.
e viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos pregado sobre a graça abundante, que a graça é suficiente para fazer várias coisas. Todos nós recebemos a graça da salvação. Aleluia. Eu recebi, você recebeu a Cristo, você diz: Cristo é o Senhor da minha vida, eu amo a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero me relacionar com Cristo, com a sua graça. Todos nós, é difícil você encontrar alguém que rejeita Cristo, dificilmente você encontra uma pessoa que não quer Cristo. Todos nós recebemos a graça de Cristo, que é salvadora, é libertadora, é redentora, mas tem um detalhe: a graça pode se tornar vã na sua vida. Diga misericórdia. Sim, você pode se tornar um cristão stand-by. O que é o cristão stand-by? Ele está lá, está ligado na tomada, tem energia, o LED está aceso, está pronto para funcionar, mas não funciona. Tem todo o potencial para fazer coisas extraordinárias, mas nada sai da vida dele. É o crente stand-by. 3S, né, apóstolo, como você disse. É 5S ou é 3S? Já perdi a conta. Salvo, sentado, satisfeito. Estou bem com Deus, Deus me ama e tal, mas nada funciona na vida dele dessa graça. Se você recebeu a graça, viva pela graça. Nós temos que andar pela graça, experimentar a graça, mas parece um desafio tremendo para nós. Então eu quero compartilhar com você nessa noite sobre graça suficiente para ser eficaz. A graça que Jesus derramou sobre a vida de Paulo operou poderosamente de forma eficaz, e ele pôde exercer um ministério frutífero. Pastor, eu nem tenho ministério e eu nem quero. Pastor sofre demais. A última coisa que eu queria ser na vida era pastor. Eu falava para meu pai. Todo mundo falava: você vai ser pastorzinho, né? Você é filho de pastor, vai ser pastor. Falava: jamais, pastor ganha pouco e trabalha demais. Nunca queria ser pastor na vida. O pastor Wesley, eu tinha certeza, ia ser pastor. Ele tinha um perfil, ele gostava de aparecer, ia para frente, falava, cantava, né? Gostava de falar e participar das coisas, não estava nem aí para nada. Então eu falava: esse vai ser pastor aqui da família, o resto não. Mas, irmãos, um chamado é algo irresistível, amém? O que uma discipuladora larga uma profissão aqui no Brasil de fisioterapeuta e vai para a África cuidar e discipular pessoas, crianças, jovens, adultos, no lugar daquele, sem estrutura nenhuma? É o chamado de Deus na sua vida. Ele é irresistível, é o DNA que transforma a sua vida e o seu coração. Amém? E essa graça, irmãos, precisa ser eficaz. Ela precisa se tornar eficaz. Eu preciso não tornar a graça de Deus em vão. Você já se perguntou por que a nossa igreja não é como a igreja de Atos? Pastor, eu leio a Bíblia, vejo em Atos milagres. A sombra de Pedro curava, e não sei o que, expulsava demônio, e as pessoas vinham para a igreja e eram curadas, e Jesus fazia milagres e maravilhas. A sogra de Pedro foi curada, e aquelas milagres todos, isso não acontece aqui, pastor. Pastor, de vez em quando tem uns milagres aí, né? Vem uns pregadores de fora, vem aqueles, né, mais avivados, aí acontecem os milagres. Pastor, na minha célula já aconteceu um milagre, aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, isso não é rotineiramente, vamos falar sério aqui, vamos encarar a pergunta que não quer calar. Por que a nossa igreja não é igual à igreja de Atos? Eficaz na graça. Vamos encarar isso aqui, a verdade. Vamos encarar esse problema dentro de nós, dentro da igreja viva do Senhor. Nós temos a graça, nós temos o favor, nós fomos justificados, fomos glorificados, fomos regenerados, fomos transformados e seremos glorificados, seremos exaltados. Nós sabemos de todas essas promessas, de todas essas verdades,
Nós cremos nisso, mas nós não vivemos. Vamos encarar isso, irmãos. Tem algo errado. A graça não tem sido eficaz no meio da igreja. Você precisa sair desse lugar. Você já tem o potencial, você já é um lugar de habitação do Espírito Santo. Você já é um lugar onde Deus habita. Se você está com Cristo, Ele está dentro de você. E algo tem que acontecer. O potencial está aí. Quando você sabe que tem energia na sua casa e você tem os aparelhos, você pode ligar o ventilador, vai fazer vento. Você pode acender a lâmpada, vai haver luz. Você pode ligar o ar-condicionado, vai ligar o ar-condicionado e vai gelar o quarto e você vai dormir. Mas imagina uma casa que tem energia, tem tomadas, tem soquete para as lâmpadas, mas não tem um aparelho na casa. Que agonia! Você não consegue ligar nada. Não tem um aparelho, nada funciona. O potencial está todo ali, mas não existe nada de trabalho, não existe nada de energia luminosa, de energia calorífica, de nada. A única coisa que você pode fazer é tomar um choque. Assim é o cristão stand-by. Assim é o cristão que está vivendo uma vida após a outra, sobrevivendo, em vez de ter a vida abundante. Irmãos, vamos encarar. Talvez você esteja assim. Você fala, eu tenho Jesus, mas você não vive essa vida abundante. Você não vive esse sobrenatural de Deus. É um exemplo aqui e acolá, mas isso não está na sua rotina, não está no seu tempo, porque você não está fazendo a coisa certa. Você não está dedicando tempo àquilo que é precioso. Aquilo que é precioso. Primeira coisa que você tem que saber é a diferença entre eficiência e eficácia. Você pode ser uma pessoa eficiente, mas não é eficaz. Ai. Tem diferença isso, Manuel? Você pode ser uma pessoa muito eficiente, mas totalmente ineficaz. E Paulo diz que a eficácia operou poderosamente na sua vida. A eficácia do poder de Deus. Eficiência consiste em fazer certo as coisas. E eficácia consiste em fazer as coisas certas. Entendeu? Não. Me explica, pastor. Eficiência é você, por exemplo, uma cozinheira. Ela sabe usar os temperos, ela sabe o tempo de cozimento, ela sabe quanto de água que ela tem que pôr no arroz, que hora que ela tem que pôr para fritar, que hora que ela tem que fazer isso. Ela é eficiente no que ela faz, mas só que ela gasta um tempão no WhatsApp. Então ela é eficiente demais cozinhando, mas não é eficaz como cozinheira, porque chegou na última hora, ela teve que cozinhar o arroz de qualquer jeito e aí perdeu o tempo e foi ineficaz. É como se você tem um vazamento aqui, você começa a secar o chão. Você é eficiente em secar o chão. Você pega o pano, você seca, você torce no balde, você pega um rodo, só que você não é eficaz porque você não foi lá fora e fechou a torneira, continua vazando aqui dentro. Essa é a diferença entre eficiência e eficácia. Você pode ser uma pessoa muito eficiente no trabalho, mas ineficaz, porque você fica navegando na internet, vendo e-mail, fazendo coisa que não resolve o seu problema no trabalho. Então, nós temos que ser eficazes, usar a graça de Deus da forma certa. Amém? Podemos ser eficientes em muitas coisas, mas Deus te quer eficaz. Primeira coisa que você pode aprender é isso. Primeira coisa, você está desperdiçando recursos. Quais recursos a graça de Deus nos deu que nós podemos utilizar? Pastor, parece que nada, né? Só salvação mesmo. Parece que tudo está promessa assim para outra vida. A salvação é eterna e tal. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Não, irmãos, é para hoje. Deus nos deu vida abundante.
Ele veio para trazer vida e vida em aqui. Pastor, eu não vejo nada disso. Parece que eu amargo o pão que eu como o pão que o diabo amassou. É uma amargura, é um problema atrás do outro. Irmãos, Deus te chamou para viver a eficiência e a eficácia da graça de Deus. A graça preenche um vazio existencial. Quando você é vazio, você busca preencher com o quê? Com coisas do mundo. Quem é, por exemplo, vive uma vida num lar desestruturado, ele tem carência de autoridade, tem carência de pai. Aonde que ele vai procurar isso? Vai procurar lá fora, na homossexualidade, na prostituição, nas drogas, na bebida, nas farras. Isso vai preencher no tempo dele, mas no outro dia está tudo vazio de novo. É como se você preenchesse momentaneamente, mas no outro dia continuava vazio. Pastor, é fácil, é só beber de novo. Né? O lema do Pinguço é esse, né? Não caia na ressaca, beba de novo. Só que uma hora acaba. E aí se você cai na real. Irmãos, como a verdade é libertadora. Só que a verdade você tem que se apropriar dela. Todas essas coisas que você tenta preencher, não vai preencher o seu vazio. Não vai preencher aquilo que é o espaço de Deus na sua vida. Muitos conhecem a verdade, têm contato com ela, mas não vivem essa verdade. Eu não sou mais escravo do medo. Como é que você canta uma música dessa? E você não vive isso? Você tem medo da doença, você tem medo de perder o emprego, você tem medo do que vai acontecer na sua vida, da sua casa, da sua família, você tem medo da escola, você tem medo dos professores, você tem medo da vida. Saia dessa. Você tem o DNA de Cristo, você tem a graça transformadora, você tem o perdão sobre a sua vida. É hora de você sair desse manto do medo e viver de forma eficaz a graça de Cristo. Quantos querem isso para a sua vida? Tome posse dessa verdade. Que essa verdade não seja somente palavras, mas ela venha preencher o seu vazio existencial. Eu estava lendo um livro esses dias, Cansei de Ser Gay. Não que eu precise, tá? É para aconselhamento e tal. O pastor me deu esse livro. Pastor, eu trouxe um livro para você. Cansei de ser gay. Não, mas eu não preciso disso não, pastor. Não, mas você precisa para aconselhar. Uma menina homossexual, lésbica, sem paternidade, começou a viver a vida, experiências homossexuais. Por quê? Para preencher o vazio. Teve relacionamento com homens, mas os homens decepcionaram. E começou a viver esses relacionamentos com meninas. Com um tempo, aquela rotina de drogas, porque sempre vem junto, vem prostituição, vem festas, vem baladas, né? A pessoa consegue preencher um tempo a vida dela. Mas, irmãos, tem alguns momentos que a realidade cai, a máscara cai. Eu sou uma mulher. Eu sou mesmo uma mulher. Eu não tenho os órgãos sexuais masculinos. Eu sou mulher, eu tenho o jeito de mulher, não adianta eu querer fingir, eu sou uma mulher. Todo homossexual enfrenta esse dilema, quem eu sou? E ela resolveu se entregar aos braços de Cristo. Mudou a sua vida, mudou totalmente. Então aquele vazio foi preenchido. Esse vazio existencial que existe dentro de nós, que existe no coração do seu colega, que é homossexual, que existe no coração daquele bêbado, daquele cara que finge que está tudo bem no casamento, ele só é preenchido por Jesus, a graça transformadora de Jesus, aleluia. Eu já vi isso milhares de vezes. Mostre outra saída, mostre outra receita, que eu vou testar ela, mas a graça de Jesus, a salvação de Jesus, o encontro com Deus é que muda a pessoa. Segunda coisa que a graça nos dá e que você está desperdiçando: cura para o corpo, alma e espírito. Nós temos que aprender a usar a nossa autoridade sobre as enfermidades. Nós temos que viver essa realidade espiritual dentro da nossa igreja hoje. Você foi chamado para ser um libertador de cativos, para ministrar cura, ministrar libertação,
ministrar a vida onde você chega. Pastor, eu não sei orar nem para mim. Então você é ineficaz. Vamos cair na real. Você é ineficaz. Você não vive a graça que você crê. A graça é para os outros. É como você falar assim, Jesus liberta, mas não serve para mim. A igreja é um lugar muito bom para as pessoas, mas não é para mim. Você não se apropria dessa verdade para a sua vida, isso não se torna realidade na sua vida. Deus salva muita gente, Deus salva famílias, mas para mim não serve, para mim é diferente. Por que para você é diferente? Você é especial. Deus não pode falar na sua vida? Na minha não, pastor. Deus fala, mas você não fala. Tem muita gente que pensa isso, né? Não, todo mundo pode, Deus fala comigo, eu tenho um relacionamento com Deus, mas igreja não. Não mexe com igreja. Deus te fala, a igreja é o corpo de Cristo. Se você não aceita o corpo, como é que você vai querer a cabeça? Por que você vai querer Cristo, a cabeça, se você não quer o corpo? Talvez tenha uma incoerência aí na sua cabeça. Talvez tenha uma incoerência nessa sua prática. É hora de você decidir, eu quero a verdade, eu quero totalmente essa verdade para a minha vida. Eu quero a cura do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Eu quero viver essa verdade dentro de mim. Pastor, conheço uma pessoa na igreja que ora anos e anos e ela não foi curada ainda. Será que é falta de fé? Não sei. Deus é poderoso para discernir todas as coisas. Mas, irmãos, quando você tem alguém enfermo na sua casa, a primeira coisa que você tem que fazer é orar por ela. Quando você tem alguém enfermo na célula, você tem autoridade para expulsar demônios, para fazer o que for. Muitos estão com medo de assumir a célula. Nós vamos ter a multiplicação no final do ano. E muitos falam assim, pastor, isso é fria. Liderar a célula é difícil demais. Eu vejo meu líder lá descabelando, coitado. Irmãos, é no descanso de Deus, você não faz nada. É Cristo que faz, mas tem que trabalhar. Só que tem gente que não quer trabalhar, e ele quer ver resultados, ele não quer dar tempo, ele não quer investir naquilo, ele quer resultados imediatos. Se Paulo falou, eu trabalho, mas Paulo não entendeu a graça, o problema dele era esse. Isso, o apóstolo da graça não entendeu a graça. Todo mundo tem a sua desculpa, mas hoje você vai ter que encarar a verdade. Talvez a graça não é eficiente na sua vida. Você não está aplicando a graça na sua casa. Você não está levantando a mão e profetizando cura como Jesus fez na sogra de Pedro. Você lê a palavra, mas não está vivendo essa palavra. A graça tem se tornado vã na sua vida. Vamos viver a verdade, amém? A graça nos enche de potencial para realizar uma obra. Você tem potencial. O que é potencial? É força. Você tem poder, você tem condições, você tem energia, você tem tempo, mas você não faz. Você não consegue agir dessa maneira. Eu vejo que muitos relutam em ter a célula, ministrar a célula ou ter a célula em casa, porque você tem o privilégio, você tem a oportunidade, você tem uma casa, você tem uma palavra que Deus te coloca, mas você tem medo de exercer essa graça. Você tem todo o potencial. Você sabe que a primeira coisa que um pastor vê quando vê você é o seu potencial. Os apóstolos, então, ele vê você e fala, esse irmão, ele vai ser isso. Vai ser um excelente ministrador da palavra, vai ser um evangelista, vai ser um profeta, vai ser alguém usado poderosamente por Deus. Nós vemos o potencial, mas exercê-lo depende de você. Diga, depende de mim exercer o ministério. A graça pode se tornar vã. Você pode ter uma casa cheia de energia elétrica, mas não ligar os aparelhos. Você pode ter todo o potencial para fazer as coisas certas no tempo certo, orar e as pessoas ser curadas, transformar a vida do seu casamento, levar pessoas a conhecer a Jesus e se libertar das drogas,
levar pessoas a ter um encontro verdadeiro com Deus. Você tem oportunidade de falar com pessoas sobre o amor de Deus, no trabalho, na escola, em todo lugar, na família. Você tem oportunidade de fazer as coisas certas. Tem ou não tem? Mas por que não faz? Pastor, amanhã, quando eu melhorar, quando eu terminar o CTD com o Paulo, aí eu vou estar preparado. Aí quem terminou o CTD, quando eu terminar o curso pastoral, quando eu terminar o seminário SAL, avançado de líderes. Irmãos, tudo isso é conhecimento e você precisa para se tornar eficaz na obra. Mas hoje você está fazendo a obra da graça de Deus, pois a obra da graça não depende do seu conhecimento, não depende do seu preparo, depende da sua disposição. Eu vou dar tempo para Deus. Eu vou dar tempo para que o meu potencial seja exercido. Aonde? Na oração, na igreja, na célula, no discipulado, ministrando para crianças, participando do encontro, participando de eventos evangelísticos da igreja, cruzadas, participando das campanhas, participando da chácara da Piva Imperial, participando do mutirão, participando da oração todos os dias, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Mas só que a graça pode se tornar vã, pois você não dá tempo para Deus usar você. Sem tempo não há trabalho. Sem tempo você pode ter o potencial de todo o universo disponível para você. Um cofre está reservado. Pastor, eu já ouvi falar de pessoas que prosperaram assim quando foram para a igreja. Domingo passado um deu testemunho aqui, mas eu não uso, porque eu não dou tempo. Eu tenho potencial, mas eu não dou tempo, eu não tenho disposição para caminhar até lá. Então, a bênção está na igreja. Não estou falando isso. A bênção está na intimidade com Deus, na presença de Deus, naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Diga, a bênção está na minha intimidade com Deus. Então, você pode desperdiçar recursos e você pode desperdiçar tempo. Sim, a sua vida tem um tempo. Passa rápido. Passa muito rápido. Depois que você tem filho, então, depois dos 30, a vida voa. Você não vê o tempo passar. E todo esse tempo está sendo perdido sem você fazer nada. Pastor, realmente, parece que eu não fiz nada até hoje na minha vida. Só vivi um dia após o outro. Não experimentei nada diferente, não fiz nada diferente. Não conheci pessoas diferentes, sempre na mesma rotina. Não vi o poder de Deus agir na minha vida. Sim, sua vida pode se tornar inútil. Você viver uma vida rotineiramente, sem experimentar o poder de Deus. O seu tempo pode estar sendo desperdiçado. Pastor, por que nós estudamos tanto e trabalhamos pouco? Você estuda para se tornar eficiente, mas você tem que ser eficaz em aplicar aquilo que você conhece na obra. O que você conhece de Deus, meu irmão, minha irmã, fala a verdade. Pastor, eu já vi um milagre. Pastor, Deus mudou a minha vida. Pastor, Deus fez uma maravilha lá na célula. Eu vi o sobrenatural de Deus. Pastor, que benção, né? As crianças, olha, todas com Bíblias aqui na igreja, indo para a classe. Irmãos, isso é o que Deus quer que você fale. Tem famílias sendo destruídas pelo inimigo perto de você. E você precisa orar e ministrar. Essa semana a pastora Giovana orou por uma vizinha que ia submeter a cirurgia, estava muito preocupada, um problema no intestino, orou, Deus curou, ela não vai precisar fazer a cirurgia. É exercer a graça, exercer o potencial que Deus tem. Eu sei que tem muitos outros testemunhos aqui. Você foi chamado para isso, você tem o DNA para isso.
mas não desperdice seu tempo com coisas que não são eficazes. Por exemplo, nós fizemos o curso Afiando o Machado. Quantos estão usando Afiando o Machado? Na célula. Existia, por exemplo, um ensinamento lá que nem todo quebra-gelo tem que ter uma lição de moral. Você sabia disso? A gente quer dar uma lição de moral no final do quebra-gelo. Que a palavra, a célula tem que durar no máximo 1h20. Tem gente fazendo célula com 2 horas, apurrinhando a casa, apurrinhando o marido, apurrinhando todo mundo. Então, afie seu machado, prepare e use no tempo certo. Energia, irmãos, é o produto da graça e o tempo utilizando essa graça. Você pode ter um potencial enorme. Você pode ter potencial para fazer muita coisa para Deus, mas você não dá tempo para isso. Você não dedica seu tempo. Você não tem mais tempo para a Bíblia. Você não tem mais tempo para o Bom Dia Amigo. Bom Dia Amigo já... Pastor, o que é isso mesmo? Bom Dia Amigo. Já ouviu falar disso? Claudinei eu sei que lê, mas ele é chatinho. É desses crentes mais chatos. Os descolados não lê mais Bom Dia Amigo. Sabia, Paulo? Você é descolado ou você é chato? Você é chato. Então, irmãos, não tem tempo para Deus, para meditar na palavra, para se alimentar, para crescer nessa graça e poder exercê-la. Deus te chamou para isso, você tem potencial para isso. Se você não dá tempo, não tem trabalho. Pastor, eu tenho a graça. Tem, mas você não dá tempo para Deus usar. Você não quer nem fazer uma escola de líderes. Você não quer liderar a criança, porque dá trabalho. Você não quer vir na oração, você não quer trabalhar, participar. Pastor, oferta, que absurdo. Dá oferta na igreja, para quê? Você não quer. Você não quer. Você quer Jesus, mas não quer o corpo dele. Vamos encarar a verdade. Não tem como a graça fazer alguma coisa de quem tem a graça, mas não dá tempo. A mesma coisa, tem pessoas que passam anos e anos trabalhando. Pastor, eu me dedico, eu me esforço, eu dou tempo. Você é um religioso, você não recebeu a graça. Isso também não produz nada. Fazer, sem depender de Deus, sem saber que tudo é por Ele e para Ele, por meio dEle. Você tem que saber isso. Agora, pastor, eu quero realmente ter um ministério eficaz. Eu quero sair dessa zona de conforto, onde eu estou perdendo minhas energias, eu estou perdendo meu tempo, eu estou vivendo uma vida arrastada, estou vivendo uma vida sem produzir nada para Deus, sem viver essa graça abundante. Realmente a nossa igreja, a minha célula, a minha vida não tem sido essa igreja que Jesus deixou, que experimenta poder, milagres. Como eu posso viver essa graça de forma eficaz? Marcas de um ministério eficaz. Primeiro, você compartilha o amor de Deus com todas as pessoas. Pessoa que recebe de Jesus, ela não tem dificuldade. Ela não é cristão 007, que fica escondido atrás de uma capa. Pastor, na escola eu sou de um jeito, na célula é outro. Não dá. Não dá. Você compartilha porque você vive isso todos os dias. Deus me abençoou, Deus me deu, e por isso eu vou entregar, porque Ele já me abençoou. Por isso eu vou ofertar, porque Ele já me abençoou. Você, meu irmão, você precisa ver que Deus já te abençoou. E você pode compartilhar isso. É poderoso. A pessoa vê alegria nos seus olhos. A pessoa vê gratidão, vê que o amor de Deus é vivo, é real, e você experimentou desse amor? Sim ou não? Você experimentou ou não experimentou do amor de Deus? Aleluia. Segunda coisa, você pode orar por enfermos e interceder pelos santos. O apóstolo Paulo, ele fazia isso. O apóstolo Paulo intercedia em todo o tempo pelas igrejas onde ele tinha passado e implantado.
Algo que ele vivia diariamente era interceder pelo povo de Deus. Colossenses 1:29, para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O verso 28, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele lutava pelos discípulos, ele lutava pelas pessoas, ele entregava a sua vida em favor dos outros, ele trabalhava. O apóstolo da graça trabalhava no descanso, sabendo que Deus já estava fazendo. Então nós também podemos, irmãos, ministrar cura, interceder, ser instrumento de Deus. Terceiro, ministrar com sabedoria. É um dom. Você pode compartilhar da palavra. Você pode ministrar aquilo que Deus falou na sua vida. Na célula é o lugar de você fazer isso. Quando você vai para a célula, você já pensa, eu vou compartilhar o que Deus falou comigo. O que Deus falou contigo hoje, você vai compartilhar na célula. O que Deus falou contigo essa semana, você vai compartilhar na célula. Você vai falar daquilo que Deus está falando na sua vida. Isso é ministrar com sabedoria. Quarto, trabalha nas estratégias de conquista de almas. Paulo era alguém envolvido com ganhar vidas. Dava tempo para isso. Escrevia cartas. Orava pelas igrejas. Viajava lá. Ia para lá. Via o que estava acontecendo nas igrejas. Você tem parte com isso? Pastor, eu não vou ajudar a igreja nenhuma. Eu ajudo só a mim mesmo e a minha família. Deus chamou você para fazer parte de algo maior. Cuidar da sua família, maravilhoso. Você tem que fazer isso. Mas Deus te chamou para algo maior. Conquistar a nossa geração para Cristo. Muitos estão se perdendo. E a igreja vai ser cada vez mais perseguida, irmãos. Vai ser mais perseguida. Porque essa geração é uma geração secularizada, que não quer saber de Deus. Cada um vive a sua própria vida. Deus te alistou para esse exército, para combater o mal, combater Satanás, pregar o evangelho em todo o tempo, aleluia. Deus nos chamou para isso, amém? Então, existem estratégias de conquista de almas. Você tem que trabalhar na célula, para levar pessoas para o encontro com Deus, nas cruzadas evangelísticas, nos eventos que a igreja tem para multiplicar o amor de Deus através do evangelho. Você foi chamado para isso. Pastor, não posso, não tem tempo. A graça se tornou vã. Pastor, não posso, eu não sei falar. O que eu posso fazer? Nada. Nem você, né? Mas você pode se levantar hoje e falar, eu vou fazer o que for preciso. Pela graça de Deus. Para que a graça não se torne vã na minha vida. Assim como Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar de outra pessoa também. Creia nisso. A graça é para o seu chefe. A graça é para o seu funcionário. A graça é para o seu colega de trabalho. A graça é para aquele chato lá da escola, aquela chata. É para ela também. Para todos. Ela precisa mais ainda. Quinto, ter uma vida no altar. A graça de uma pessoa que é eficaz na obra, ela tem uma vida consagrada. Eu posso viver para mim mesmo. Eu posso me dedicar ao trabalho. O trabalho pode me dar comida. A escola pode me dar uma posição. A minha fala, a minha eloquência pode dar uma posição no meio da sociedade. Eu posso ser um vereador, pode ser um deputado, eu posso ser qualquer coisa. Eu posso conquistar muitas coisas através do meu esforço, mas nada vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é Jesus. O que leva as pessoas para a eternidade é Jesus. É o sangue de Jesus que comprou você. Essa verdade tem que estar dentro de você. Você tem que viver isso. Não pode ser simplesmente de ouvir falar. Você tem que viver uma vida no altar. A minha vida é do Senhor. Ah, mas hoje eu não estou bem. Então não dá.
Não tem escolha. A sua vida está ou não está no altar. Quando você está doente, irmãos, a gente entende. Pastor, tem alguém doente em casa, eu não vou poder ir na igreja, aleluia. Mas a sua vida está no altar, lá você está orando, lá você está intercedendo. Pastor, eu viajei, não pude ir para a igreja, não pude participar da célula, não pude. Irmãos, sua vida está no altar. Essa semana um irmão procurou a gente, falou, olha pastor, eu vou estar viajando, vou ficar um tempo bastante, 1 ano ou 2 fora, mas eu não quero sair da comunhão da igreja. Irmãos, isso é um discípulo. Ele tem a vida no altar, ele quer viver para a glória de Deus, não importa onde ele esteja. 6, aproveita cada oportunidade para refletir a glória de Cristo. Pastor, tudo bem, eu quero fazer tudo isso, mas chega amanhã, a tentação vem. É vontade de xingar no trânsito, é vontade de bater naquele camarada lá do serviço, eu tenho vontade de matar esse Haddad. Ele mente, fala mal do meu candidato. Eu vou matar ele, vou matar todo esse petista. Não faça isso. Ore para que ele se converta. Você tem que refletir, aproveitar cada oportunidade que você tem de pecar e falar, eu sou diferente. Eu sou diferente. Todo mundo aqui vai xingar, vai berrar, vai roubar na empresa, vai enganar para se dar bem, vai pular etapas da vida, vai comer o lanche antes do recreio. Você sabe o que é, né? Mas eu não vou, eu sou diferente. Aleluia. Isso te dá uma vitória, isso te dá um ponto. Você é diferente. E na hora que a aprovação vier mais forte, você já fala, não, eu já fiz coisa pior, eu já venci, eu posso vencer de novo. Você vai compartilhar na célula, vai falar, eu já venci, você pode vencer também. Eu casei virgem, você pode casar também. Quem tem coragem de falar isso? Pastor, hoje não dá, ninguém mais casa assim, virgem. Você que é filho de Deus pode. Creia, viva isso. Tem vários casais que já conseguiram isso. E se eles conseguiram, você pode conseguir pela graça de Deus. E por último, claro que teria muito mais vantagens de você ser eficaz na graça de Deus. Mas não negocie a sua lealdade e fidelidade. Sabe, irmãos, que essa geração do mimimi, essa geração do Nutella, né? Como diz aí, ela não aguenta um embate, ela negocia os valores rapidamente. Eu não sou mais escravo do medo, mas no primeiro problema que tem, ela chora, ela chuta o pau da barraca, ela foge. Eu não sou mais escravo do medo, mas no primeiro problema que tem no trabalho, eu vou perder o emprego antes dele do que eu. Que se dane os outros, eu tenho que salvar a minha pele. Não é isso que você vê? No primeiro problema, no primeiro embate, sua fé é negociada. Pessoas, irmãos, já falaram para nós, que se dane vocês, que se dane a igreja, que se dane Jesus, eu vou viver a minha vida. Vou pedir para levantar a mão, mas muitos líderes já ouviram isso. No primeiro embate, se você é uma pessoa fraca, você vai ceder o inimigo e você vai negociar a sua fé. Vamos encarar a realidade. A nossa igreja não vive o sobrenatural, porque nós estamos acomodados. Não estamos exercendo a graça de Deus a cada dia. Não estamos vivendo essa graça de coração, essa verdade a cada instante. Fique de pé nessa hora, se você quer mudar isso. Se você quer tornar a graça de Deus eficaz na sua vida, essa é a hora, esse é o momento de você encarar a realidade. Você encarar os fatos. Realmente, eu amo Jesus, mas essa graça tem se tornado vã na minha vida, ineficaz. Não tenho vivido isso. Eu não abro a boca para nada.
Eu não profetizo nada. No primeiro problema eu fujo. Na primeira dificuldade, no primeiro desafio que o meu líder coloca, agora você vai fazer o quebra-gelo da célula. Não dá. Você vai levar um lanche, que é um bolo, que eu vou te dar o material para você fazer o bolo. Não dá. Você vai pôr o louvor da célula, que é pôr o MP3 lá e pôr para tocar. Não dá. Você vai orar por uma pessoa enferma, não dá. Não tenho fé para isso, pastor. Essa é coisa para pastor, para apóstolo, pessoal maior. Você vai agora crescer na fé. Você vai falar: a graça de Deus é suficiente para mim. A graça de Deus vale para mim. Eu sou um despenseiro da graça de Deus. Eu tenho a graça de Deus à minha disposição para exercer o ministério, para conquistar, para avançar na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Pessoas saberão e a luz de Cristo vai brilhar onde eu estiver. O poder de Deus vai descer na minha célula. Pessoas vão se render a Cristo ali, porque não eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Vamos cantar um cântico e depois nós estaremos orando e entregando esse propósito nas mãos do Senhor. Deus tem algo para você. Disposição e tempo é o que você precisa dar. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos.